só o nível que as coisas chegaram e por que eu digo que isso aqui influenciou literalmente na não viagem do presidente. Assistam isso aqui. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, pauta votações de projetos de Bolsonaro e ameaça paralisar medidas provisórias de Lula, mesmo se o presidente do Senado instalar comissões mistas. O que está acontecendo? Na sexta-feira, o Lira, se reuniu com o Lula e deu uma ameaça para ele, dizendo que ele iria deixar o governo sobre apagão se perder queda de braço com o Senado. E tudo isso aqui ia acontecer na mesma semana que o Bolsonaro estaria de volta ao Brasil. Você vai ler, eu vou ler essa matéria junto com vocês e você vai entender. Então, meus amigos, eu peço para você compartilhe bastante isso daqui, porque isso aqui vai dar o que falar e isso aqui mostra o porquê que não viajaram. Olha aqui. Partiu do presidente da Câmara, o Arthur Lira, o pedido para uma conversa com o presidente nesta sexta-feira, dia 24. No encontro, segundo apurou o Estadão, o Arthur Lira avisou o presidente que vai promover um apagão no governo se a Câmara não recuperar o controle sobre a tramitação e o conteúdo das medidas provisórias. Olha só, a ameaça de Lira de não votar medidas provisórias pode forçar o governo a extinguir os ministérios criados após a posse, perder o novo programa Minha Casa Minha Vida e até mesmo ficar sem uma formatação do Bolsa Família, proposta assinada por medidas provisórias. Para quem não entende, a medida provisória é algo que o presidente assina, ela tem um prazo de duração, mas durante esse prazo a Câmara e o Congresso têm que votar para fazer ela se tornar lei, para que ela tenha a sua eficácia depois desse período da medida provisória. O que o Lira falou? Olha, está acontecendo um cabo de guerra entre Senado e Câmara, a gente sabe que o Pacheco está do lado do Lula, e o Arthur Lira não está muito contente com isso, então ele falou assim, opa, peraí, não vamos deixar isso aqui acontecer, eu vou segurar na minha mão esse poder e a gente vai sair na mão aqui, senão eu vou deixar você sem nada, sem Bolsa Família, sem Minha Casa Minha Vida, sem nada. Isso aí logo na semana que ele estaria na China, todo esse quebra-pau ia acontecer aqui no nosso país e ele ia ficar sem ter o que fazer. O presidente da Câmara chamou o presidente Lula para uma reunião antes da viagem do petista à China para forçar o chefe do Planalto a arbitrar a crise entre Câmara e Senado desencadeada pela tramitação dessas propostas e começar a negociar uma agenda com o Congresso, que passa pela formação de uma base aliada no Planalto. O petista se reuniu com ministros da tarde de sexta-feira e a decisão foi que essa crise deve ser resolvida pelo Congresso. Lira e Lula se reuniram logo depois. Olha o que foi dito. Se o Senado insistir com o retorno das comissões mistas, Lira já avisou que nenhum deputado vai participar do colegiado e que a Câmara não vai botar nenhuma medida provisória do Executivo, ou seja, do Lula, impondo um apagão no governo. Ou seja, do que você quer fazer, você não vai conseguir. Por conta disso aqui, meus amigos, eu acredito que ele não seguiu a sua viagem. No meio da briga, líderes do Senado ameaçaram acusar o presidente da Câmara de cometer crime de responsabilidade. Nossa, que medo, né? Desde o início da crise sanitária, as medidas provisórias do governo são votadas primeiro no plenário da Câmara, depois no plenário do Senado. Na prática, o modelo dá aos deputados a última palavra sobre o conteúdo dos projetos, pois o texto volta para a casa inicial, no caso a Câmara dos Deputados, se houver mudanças, além de dar ao Lira o poder de pautar os textos e dar o pontapé inicial em qualquer discussão. Descontente, o Senado quer retomar o rito tradicional e instalar comissões mistas formadas por deputados e senadores para analisar as propostas antes do plenário das duas casas, dividindo o poder sobre as duas, conforme determina a Constituição. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou um ato sozinho, determinando a instalação de comissões e ameaça procurar deputados diretamente para compor os colegiados. E aqui tem um trecho da própria matéria do Estadão, que a gente sabe que lado que está, que fala sobre ameaças, mas antes, olha aqui. O Lira, sabendo de tudo isso, que o Pacheco poderia fazer para favorecer o lado do governo, ele já avisou que nenhum líder da Câmara vai indicar membros para as comissões mistas. E mesmo que as propostas sejam votadas por esses colegiados, eles parariam quando chegassem ao plenário da Câmara, deixando o governo sem saída. A crise gira em torno de quem dará a palavra final sobre as medidas e de quem terá mais protagonismo sobre estes projetos. E aí o Lira falou bem dessa maneira assim, ó, o prejuízo vai ser para o governo atual. Tô nem aí, disse o presidente da Câmara em coletiva de imprensa na quinta-feira. Olha só, e aqui um trecho que eles citaram como ameaças.
Antes de uma solução sobre os projetos de Lula, Lira pautou para a próxima semana a votação de 13 medidas provisórias do ex-presidente Jair Bolsonaro que ainda não foram analisadas pelo Congresso. Aí mora outra ameaça para o governo. Os deputados se preparam para colocar jabutis, ou seja, medidas estranhas ao tema principal das propostas que impactariam diretamente o governo do PT durante a viagem de Lula e dos seus ministros do governo para a China. Outra ameaça do presidente da Câmara é pedir que Pacheco instale comissões mistas para as MPs de Bolsonaro, que teriam que ser analisadas antes mesmo das propostas do Nove Dedos, ameaçando a vigência dos projetos assinados pelo presidente. O atual líder da Câmara, José Guimarães, do PT do Ceará, decidiu ficar ao lado de Lira na briga, abre aspas. As comissões mistas são constitucionais e têm que ter, mas são um verdadeiro terror. Fui o líder do governo durante a era Dilma, ela por muitas vezes era usada como instrumentos de pressão contra o governo e não acho isso bom. Bom, já teve bastante informação aqui. Reparem que na semana em que o presidente iria para a China, junto com Joesley Batista, com a galerinha que vocês já sabem que apareceram na Lava Jato, o Arthur Lira foi lá e lançou a pneumolira para cima dele. Depois de pressão, depois de escutar o que poderia acontecer enquanto ele estivesse na China, olha aí, uma decisão, uma fala, uma ameaça do presidente da Câmara impactou na viagem do presidente. E aí estão falando, mas ele tá doente, por aí vai. Tá doente, tá, beleza. Mas tudo isso é uma grande coincidência na mesma semana sobre tudo isso? Na mesma semana do Sérgio Moro? O Moro também está questionando aqui, teve um e-mail Lula livre no celular que foi preso do integrante do PCC. Muita coisa só está acontecendo, Presidente de sindicato, que são os maiores apoiadores do Lula, fez um vídeo falando que acreditou nele, foi isso que ele nos deu, falou que ela está sendo traída, que o governo traiu eles. Olha isso daqui, pessoal, escuta bem aí, já vai compartilhando isso aqui, Eu jamais esperei que esse dia ia acontecer com a gente. A sensação que eu tive ontem e tenho ainda hoje é de traição. De traição do governo federal. De traição do Lula. Porque eu acreditei nele, a categoria acreditou nele, fez inúmeras campanhas, participando de várias coisas, encontrei muitos companheiros na luta aqui para que ele fosse eleito, e foi isso que ele nos deu. Na realidade, é uma traição que ele fez com a categoria médico ferroviária. O fato de ele não receber essa categoria mostrou o quanto ele pouco se importou com a nossa vida. Mas isso é óbvio, né, minha querida? Agora que você foi cair na real? É agora que você foi cair na real? Ele pouco se importa com todo mundo? Vocês já viram, né? A picanha agora é a abóbora. E por aí vai, quem fez o L tá sofrendo. Olha aqui, o Rogério Marinho encaminhou um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para que inclua o presidente Nove Dedos no inquérito das fake news. É grave a propagação de informação falsa numa clara tentativa de desmoralizar o sistema judiciário brasileiro. Não vamos mais tolerar esse comportamento, sobre o que diz sobre Sérgio Moro e por aí vai. Olha aqui, outra coisa que vai impactar e que já está impactando. Quem compra na Shein, na Shopee, no AliExpress, coisas lá do Dragão do Oriente, olha o que ele disse. Ele já taxou, meteu imposto para todo mundo. Ele disse que é um absurdo. É um absurdo. E milhares de produtos, pessoas que estão comprando coisas lá na China, estão na alfândega esperando o pagamento de boleto. Imposto de 50% no valor dos produtos. Faz o L aí. Faz o L. Olha aí o que ele disse. Está crescendo a importação de produtos que não pagam nenhum imposto nesse país, ou seja, eu quero uma relação extraordinária com os chineses. Mas nós não podemos aceitar que as pessoas fiquem vendendo para cá coisas sem pagar imposto de renda. É preciso que a gente tenha uma seriedade nisso. Meus amigos, um apagão no governo em plena semana que o presidente Bolsonaro vai estar de volta. Dia 30, às 7h30 da manhã, lá no aeroporto de Brasília, todo mundo vai estar lá em peso e parece que o medo já começou a assombrar o governo atual. Curta, se inscreva,